Abra sua Bíblia no primeiro Evangelho, Evangelho segundo escreveu São Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo número 8, o versículo 1 a seguir, uma história bem conhecida, mas vamos pensar nesta manhã o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Diz assim Mateus capítulo 8, versículo 1 a seguir: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Senhor, nesta manhã em especial, tua palavra acabou de ser lida e como ela tem sido ministrada, nós lhe pedimos que o Senhor continue abrindo a porta da palavra, para que o Senhor venha falar conosco. Deus querido, eu quero repreender todo impedimento, todo ladrão da palavra. Não deixa que o teu povo, a tua igreja, aqueles que nos assistem nas redes sociais também, não deixa que venha ficar disperso, mas que de alguma forma esta palavra venha como uma flecha e possa alcançar o seu coração, em nome de Jesus. Dai-me graça, Deus, dai-me unção, eu preciso de Ti, Senhor, necessito de Ti, em nome de Jesus. Amém. Se assente, por favor. Jesus, ele está em perfeita comunhão com Deus, o Pai, em oração, e após descer do monte, é visível os milagres, a forma como as pessoas vão abordando Jesus. Isso demonstra que cada vez que nós estamos em comunhão com o Pai, com Deus, de alguma forma, os milagres vão acontecendo. Essa palavra, o Senhor começou a fluir no meu coração, já desde o início da semana. Desde o início da semana eu comecei a refletir sobre essa palavra, mas eu confesso que ao longo da semana eu achava que não era para eu pregar essa palavra. E eu resisti, comecei até a esboçar uma outra palavra para estar pregando nesta manhã. Mas na sexta-feira, enquanto a pastora estava em repouso ali, eu fui para o outro quarto e comecei a orar a Deus e pedir e falava: Senhor, mas é essa palavra mesmo? E o Senhor falou ao meu coração muito forte sobre essa palavra. É uma palavra bem simples, irmãos. E eu falava: Senhor, mas está simples demais. Eu falava isso com Deus. Mas o Senhor falou ao meu coração: é na simplicidade que eu vou falar. E hoje, ao longo do culto, eu pude entender o porquê que o Senhor ministrou isso muito forte ao meu coração. Eu quero que você, na medida que nós estivermos falando, o Senhor disse ao meu coração algo muito especial, quando estava em oração, tanto na sexta-feira, especialmente, onde Deus começou a ministrar muito forte ao meu coração, e também no sábado. E na medida que nós estivermos falando sobre esse rapaz, esse homem, eu queria que você tentasse trazer isso para a sua vida, porque isso vai fazer a diferença ao longo dessa semana, porque essa semana o Senhor falou ao meu coração que algo diferente vai estar acontecendo, porque eu sei que o seu coração será tocado nesta manhã, e o Espírito Santo estará te conduzindo a fazer coisas que talvez você nunca fez. E já ao longo da ministração já foi falado sobre isso. Para nós entendermos primeiramente, o versículo de número 2, ele vai falar de um homem doente. E esse homem, ele está desesperado. A Juliana falou aqui, que se dinheiro comprasse as coisas, o Samuel, mesmo sem ter, ele ia conseguir.
Ele ia porque ele tem uma família. Independente do valor. Se dinheiro pudesse comprar aquele cenário da sua filha, ele ia conseguir. Porque ele tem família, tem pessoas que o amam. E juntos nós somos mais fortes. Mas não é sobre isso. É sobre Deus. E sobre Ele, você pode trazer toda a riqueza, juntar todo o dinheiro, trazer diante do altar. Falar, está aqui, Senhor, agora faz isso. Não é sobre isso. Deus, Ele sonda os corações. A Ju falou sobre Ananias e Safira. Uma bela reflexão para nós nesta manhã. Muito bela. E nós temos que examinar sobre tudo. E esse homem, o leproso, ele chega muito desesperado aos pés de Jesus. Ele tem uma única oportunidade. E ele não despreza. A palavra, quando nós vamos ver aqui, e eis que veio um leproso e adorou, dizendo. Eu fui consultar um pouco a expressão dessa palavra, e adorou. No grego, essa palavra significa proskuneu. E essa expressão do grego, ela é interessante, que ela vai dizer muitas coisas, de que forma que esse leproso adorou a Jesus naquele momento. E eu quero levá-lo a entender todo o contexto da época do tempo de Jesus. E esse homem, ele adora, e essa adoração, ela tem um sentido de proskuneu, que quer dizer prostrar-se de joelho, colocar a sua testa no chão, e pegar-lhe a sua mão, e ficar beijando-lhe em suas mãos. Um ato de total reverência a alguém que ele realmente reconhece que ele é Deus aqui na terra. Esse é o ato de adoração. É o ápice de adoração de um homem desesperado que vai até aos pés de Jesus, e ele toma essa atitude no tempo que temos rei, que tem alguém governando, e que aquilo poderia lhe custar também a sua própria vida. Mas esse homem, num ato de desespero da sua alma, entendendo que somente Jesus poderia mudar a situação dele. Samuel disse aqui, por isso que eu entendi porque que Deus quer que nós venhamos ministrar, e você vai entender até o final da ministração. Ele está lá com a sua esposa, diante da sua filha, e como Samuel disse, ele não gosta que a Gabi fala, eu sou fruto disso também, Samuel, porque eu sou prematuro. Minha mãe fala que ela estava internada, por conta que ela estava correndo o risco de abortar, e lá no hospital, tomando medicação, de repente eu vim ao mundo, nasci, chamaram desesperadamente a enfermeira. Quem fez meu parto foi uma enfermeira, foi lá e cortou o umbigo. Aí minha mãe fala assim, mas ele parecia um ratinho, tão pequenininho que era. Mas quem tem promessa, não importa como o cenário que você nasceu, o que importa é o que Deus vai fazer ao longo dessa história. Então eu creio que a Heleninha, ela é uma promessa de Deus, como o teu filho é uma promessa de Deus, né? Como o Dominique, que foi apresentado aqui, ele é uma promessa de Deus, e Deus vai usá-lo. Então nós temos que aprender a olhar para os nossos filhos e dizer, você é promessa de Deus, Deus tem coisas lindas na tua vida, você tem algo sobrenatural de Deus sobre a tua vida, e vamos profetizar, porque os nossos filhos vão chegar a lugares que nós ainda nunca chegamos. Ô pai, cadê você, pai? Vou repetir, os nossos filhos vai chegar a lugares que eu e você nunca chegamos. Amém, é profético isso. É profético. Profetiza isso. Amém, se alegre com isso. E esse homem então, ele adora. No tempo de Jesus, a situação dos leprosos, eu fui pesquisar um pouco, era muito difícil ser um leproso no tempo de Jesus. E eu quero
eu vou falar esses pontos, para que você entenda como que esse leproso, ele chega até Jesus. Não era fácil para ele chegar até Jesus. E alguns detalhes importantes que eu pude pesquisar e para que nós possamos ter conhecimento. Primeiro, havia o isolamento social. Ele não poderia ver, se ele fosse casado, tivesse filho e pegou lepra ao longo do caminho, ele não poderia ver sua esposa, ele não poderia ver seus filhos, ele não poderia abraçá-los, ele não poderia beijá-los, ele não poderia, porque ele tinha que viver isolados. E olha o que eu pesquisei aqui, diz assim, que os leprosos eram considerados impuros de acordo com as leis judaicas. Por isso que quando ele foi curado, limpo, Jesus disse, quero, seja limpo. Jesus falou assim, olha, não conta nada a ninguém. Você tem que ir ao sacerdote, levar a sua oferta, e ele vai averiguar se realmente você está limpo ou não. Então era a lei judaica. Ele tinha mesmo, ele não poderia ir correndo. Eu estou curado, eu quero ver minha esposa, eu quero ver meus filhos, ou eu quero ver minha mãe, quero abraçar minha mãe. Ele não podia. Então Jesus fala, vai, calma, eu sei que você está alegre, feliz, porque você imagina, ele está vivendo isolado, agora ele é curado. Meu irmão, se eu e você estivéssemos vivendo isolado e fôssemos curados daquilo, com a oportunidade de encontrar, quem que você ia querer ver? Eu ia querer ver minha esposa, eu ia querer ver minha mãe, eu ia querer ver meus filhos, eu ia querer correr para lá. Aí ele fala, não, vai ao sacerdote, leva a sua oferta, e ele vai dizer se você está curado ou não. Então, era a lei judaica, e por isso, eles eram excluídos da sociedade. Existia uma lei, né? Existia. Então agora, esse homem, ele vivia em um isolamento profundo. Esse era o primeiro ponto. Segundo, a lepra na sua época era percebida como uma punição, olha isso, era considerado como uma punição pelos pecados, e os leprosos carregavam um estigma social. Cada um que olhava para um leproso, que eles viviam isolado, mas às vezes eles podiam estar no caminho, na beira da estrada, e quando eles tinham que ir na beira da estrada, eles tinham que bater um sino e gritar, leproso, leproso, leproso está indo. Você imagina, vem de lá para cá um leproso, eu estou indo aqui para lá, ele está gritando. Então eu já tinha que me desviar do caminho, eu já ia pensar, coitado, pecou contra Deus, já era marcado, havia um xizinho sobre a cabeça dele. Então ele carregava esse fardo, e às vezes não foi nada. Nós sabemos hoje o contexto dessa enfermidade. Terceiro, as suas condições de vida eram precárias, porque devido à falta de abrigo adequado e assistência para esse tipo de pessoas, os leprosos muitas das vezes, eles viviam em condições deploráveis. Os leprosos muitas das vezes, eles eram expostos ao clima, não tinha lugar para ficar, eles tinham que procurar às vezes cavernas para viverem, eles viviam ao relento, eles viviam abandonados de tudo e de todos. Essa era a condição. Nós estamos falando agora de um judeu, ele que cresceu estudando a Torá, sabendo quem é Deus, sabendo a importância da religião, de estar no templo, de estar adorando ao Senhor, mas com a lepra ele tinha as restrições religiosas também. Os leprosos eram impedidos de participar do culto, eles não poderiam. Agora você imagina uma pessoa, né, eu fico imaginando, desde que aceitei Jesus já bem pequeno, aos 9 anos de idade, aos 11 eu me batizei. Imagina se ao longo dessa minha trajetória aqui, ou seja, eu cresci dentro da igreja, minha vida era igreja, e de repente, eu vivendo nessa época, eu pegar lepra e ser impedido de cultuar a Deus. Meu Deus, havia uma batalha na minha mente, no meu coração. Eu me lembro quando tinha 12 anos de idade, que eu fui desenganado da medicina, que eu tive
lá os médicos olhou e falou assim: dona Dina, leva o seu filho para casa e espera a morte, porque ou ele vai ser curado, ou se ele resistir, ele vai sofrer sequelas terríveis, mas a morte também é certa. E quando me pegaram no hospital, me levaram para casa, eu não tinha nem forças para ficar em pé. Quem foi no hospital me buscar? O meu primo Edgar, com a minha mãe. E o Edgar foi e me colocou na cama, e ali eu fiquei no quarto, olhando para o teto da casa, sem entender, porque a minha vida era igreja, minha vida era estar na presença do Senhor, e eu sem entender: Senhor, eu vou morrer mesmo. Mas por que, Senhor? Eu quero viver. Eu sei que o Senhor tem um plano na minha vida, eu sei que o Senhor prometeu algo para mim, Jesus, e agora? Mas é até aqui só, realmente é até aqui. Mas naquele dia minha mãe orando no quarto, saiu do quarto, veio para o meu quarto e disse assim: meu filho, você já tem 12 anos de idade, você já sabe o que é certo e o que é errado. Ora a Deus, faz um voto com Deus, faz um voto com Deus, porque Deus, somente Deus, a igreja está orando. Minha mãe falou assim: a mãe está orando, seus irmãos estão orando, a igreja está orando, a igreja, né, fazia campanha de oração por mim. Aí eu virei para a parede, comecei a chorar e fiz um voto ao meu Deus. Falei: Senhor, eu sei que Tu tens um plano na minha vida, e eu prometo que por onde eu for, e sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou falar desse testemunho que o Senhor fez na minha vida. Foi o que veio no meu coração na hora. E desde então eu tenho procurado cumprir esse meu testemunho, esse meu voto que eu fiz ao Senhor. No dia seguinte Deus já me curou. Meu pai chegou de viagem lá de Porto Velho, e já no dia seguinte eu acordei 6h pouca da manhã. Minha mãe já estava fazendo café, esperando meu pai, porque iam me levar para São Paulo. E quando eu cheguei eu falei: mãe, eu estou com fome. Minha mãe ajoelhou ali do lado do fogão de lenha, chorando, agradecendo, porque ela já entendeu o milagre. Ela já entendeu. Para quem não conseguia nem ficar em pé, desce de uma beliche, pula da cama e vem para a cozinha pedindo: mãe, eu estou com fome. Isso é milagre. Minha mãe já na hora creu: não, Deus está neste mistério aqui, Deus está neste negócio. No domingo, foi num sábado, de sexta para sábado. No domingo fomos para a igreja. Na igreja eu dei o meu testemunho, o pastor já me chama para eu dar o testemunho, dei o testemunho. Naquela noite, o meu pai se reconciliou para Jesus. Tudo Deus tem um plano, tem um propósito. Tudo Deus tem. Eu brinco com o Samuel e com a Gabi, que Deus trouxe a Heleninha para despertar muita gente para orar, para despertar muita gente para jejuar. Deus já trouxe a Heleninha, porque nesse tempo, eu sei, muitas pessoas orando, jejuando, apresentando ao Senhor para que o milagre acontecesse. Então em tudo Deus tem um propósito. Mas esse leproso, ele não poderia participar do culto religioso. Esse leproso, ele tinha também um selo marcado, porque ele tinha que depender de mendicância. Ele ficava como? Eram forçados a mendigar. Dá uma esmola, dá uma esmola. E você imagina como que era dada esmolas para eles? Quem dava? Você imagina como era? Chegava lá: tá aqui, não. As pessoas pegavam, toma, jogava. Você tem noção disso? Aí ele ia pegar aquelas migalhas, rastejar, vai saber que de repente uma moedinha, a bichinha inventou de correr e foi parar não sei na onde. Ele tenta jogar uma moeda. E esse leproso, ele vivia isso. E eu lhe pergunto: vocês acham que havia esperança para esse leproso? Não. Essa classe de leprosos, havia esperança para eles? Não. Porque não tinha cura. No tempo de Jesus, irmãos, a lepra era a morte certa. Não somente a morte certa, mas era o isolamento certo. A pessoa ia viver longe de tudo e de todos. Isso era certo. Ou seja, a pessoa ia viver vendo o seu corpo caindo, né? Pedaços do seu corpo em vida. Ele ia vendo o quê? Parte do seu corpo sendo dilacerado. Esse era a situação de um leproso no tempo de Jesus. Não havia tratamento médico eficaz, não havia tratamento médico disponível. No entanto, a cura desse leproso, conforme
nós vimos aqui, Jesus ele está em comunhão com o Pai, em adoração a Deus, falando com Deus, e quando ele desce, ele encontra com esse leproso, e esse leproso ele tem uma atitude muito bonita, e eu quero destacar como é o foco do culto dessa manhã. Você tem que entender qual é o propósito do culto, a forma como que Deus está falando conosco, a forma como que Deus está te chamando a atenção. Você tem que entender isso, você tem que ter essa sensibilidade daquilo que Deus está falando. E você já percebeu a forma como que Deus está querendo ministrar no seu coração? Qual é o foco, a parte central deste culto? Claro que a parte central é tudo para Jesus, mas o que é que Ele está trabalhando em mim? O que é que Ele está mudando em mim? É acerca da importância da adoração. Você viu isso desde o início do culto? É a importância da adoração. E o foco de hoje é uma pergunta para nós estarmos refletindo. Por quê? Até que ponto você está disponível ou disposto a adorar a Deus? Até que ponto? Até que ponto você está disposto a se extravagar na adoração? Eu vou adorar hoje, eu vou pular hoje, eu quero fazer o meu melhor hoje. Ou você vai participar do culto como uma coruja que só ali fica com os dois olhos observando o que está acontecendo. Não, não é sobre isso. É sobre adorar. Adorar a quem? Aquele que está autorizando você estar aqui, aquele que permite que você ainda está respirando. Porque se não fosse a misericórdia dEle, se não fosse a graça dEle, se não fosse a bondade dEle, se não fosse o amor dEle, meu irmão, eu estaria fulminado, você também. Então até que ponto você está disposto a se esvaziar e entregar realmente? Quando esse leproso, ele faz esse prosquineu, ele adora, ele se ajoelha diante do Pai, ele coloca sua testa no chão, no tempo que alguém poderia, olha, ele está negando o rei, agora ele está reconhecendo outro rei, matem ele, está leproso, não importa, mas matem ele. Ele não estava nem aí para isso, ele estava diante do rei, e ele reconhece o mestre, e ele conhece o Rabone, ele reconhece quem é Jesus. Tanto é que quando ele entrega, é mais ou menos, né, quando ele se dobra diante de Jesus, ele está dizendo: Senhor, para mim não havia esperança até te encontrar, e é por isso que eu vou entregar a minha melhor adoração. Foi falado isso aqui pela manhã, foi compartilhado aqui já. Até que ponto você está? E Jesus, irmãos, como Deus, conhecendo aquele homem, né, desce do monte, a primeira coisa que Jesus vai no versículo 3 diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: eu quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Você tem noção disso? Todo o seu corpo tomado por chagas, e de repente ele olha, e Jesus toca nele, Jesus olha para ele, Jesus começa a passar mensagens para ele. Olha, antes de ele ser curado, Jesus diz: quero. Jesus toca nele, diz: eu quero, seja limpo. Jesus começa a trazer não somente cura física para ele, mas Jesus começa a trazer curas emocionais, espirituais na vida dele. Você está entendendo o que Deus está ministrando no seu coração nesta manhã? Ainda que simples, mas o Evangelho do Senhor é assim. Às vezes você percebe que coisas simples nós temos dificuldades de fazer. Coisa simples, você acorda pela manhã, tal, você vai ali ao banheiro, aquele negócio todo, você volta, você olha para o quarto, você vai trocar de roupa. O que é uma coisa simples? Arruma a sua cama, arruma a cama, é a coisa mais simples que tem. Mas muitas pessoas têm dificuldade de fazer o que é simples. E esse jovem, ele é tocado por Jesus, né?
nós vamos observar que esse leproso, ele não somente ele experimentou a cura física, mas também o seu interior sendo curado, porque esta é a vontade de Deus. O toque de Jesus é capaz de limpar, é capaz de restaurar. Quando eu compartilhei com vocês, quando eu, Luiz Carlos e o Pedro voltamos chorando lá de Lins para Guaiçara, né, que é uma cidade lá do outro, é 6 quilômetros de distância, nós chorando, nós estávamos com muita raiva, mas nós chegamos em casa, nós fomos orar ao longo do caminho, e Jesus então começou a trazer cura aos nossos corações, trazer cura ao coração dos meus filhos. Porque não, calma, eu estou no controle. E o que eu quero destacar nessa manhã é acerca da adoração contínua. Quando eu olho para a Bíblia, e na medida quando eu olhei para esse ponto, o Senhor colocou isso no meu coração, a adoração contínua, né, em todo o tempo, nós vamos ver que se nós entendermos, né, como foi falado, você vê desde o início do culto, a Ju falando aqui, não se trata de se trazer dinheiro aqui, irmão, não se trata sobre isso, se trata sobre adoração. Quando nós temos esse entendimento do que realmente se trata, meu irmão, você vai viver tantos milagres, você vai viver coisas sobrenaturais, sabe por quê? Porque quando a tua adoração vai entrando no trono de Deus, Deus move céus e terra. Eu costumo dizer isso, porque eu gosto daquela passagem, né, quando Isaías vai falar que Deus, ele monta em um querubim, ele vai atender a necessidade de Davi, irmãos, isso é muito lindo. Mas por quê? Porque Davi, ele alcança o coração do pai, e neste momento o próprio pai fala assim, não vou nem chamar Miguel, não vou nem chamar ele não, porque o arcanjo Miguel, todos nós sabemos, é aquele que é preparado para a batalha, ele é o homem, o anjo escolhido por Deus, o arcanjo, para poder em batalhas difíceis, no mundo espiritual, ele envia o seu arcanjo, Miguel, para resolver a parada, para resolver o problema. Mas Deus olhou e falou, Miguel, talvez se prontifica, meu rei, senhor quer me... Não, vem cá, serafim. Ele monta em um serafim, irmão, isso é lindo demais. Esse é o amor de Deus, mas por quê? Porque alguém adorou de uma forma extravagante, que alcançou o coração de Deus. E a oração extravagante é aquela que ela começa no seu interior, e ela vai talvez refletir no seu exterior. Lembra quando Davi estava trazendo a arca da aliança? Depois daquela longa história, depois do longo período em que a arca havia sido tomada, o povo está desesperado. Davi então prepara um cenário, carros novos, bois novos, tudo bonito, vamos colocar a arca lá. E de repente está lá caminhando e eles estão adorando. Aí de repente o boi vai lá, tomba, a arca vai cair no chão. Um sacerdote vai querer impedir, tentar fazer uma coisa boa. Não é a arca, eu vou segurar a arca, ela não pode cair no chão, fulminado. Deixa na casa de Obed-Edom, e ele vai orar, vai pedir perdão, Deus vai ministrar o coração dele. Aí agora ele está voltando, vamos levar a arca. Como deve fazer? Como deve ser feito? O trajeto é longo, mas olha que adoração extravagante. Davi com os sacerdotes vão lá agora, está fazendo como Deus falou, 2 à frente, com um varão, outro varão, 2 à frente, 2 atrás, e eles vão carregando a arca, e o povo todo junto, celebrando a Deus. Aí os sacerdotes estão lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que eles faziam? Estão adorando, sacrifício. Você tem noção disso? Matam bois, cordeiro, sacrifício, 7 passos, não é 70 quilômetros, 7 passos, beleza, matou, terminou de oferecer o sacrifício, beleza, sacerdote, pode caminhar, então vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parava,
mais sacrifício, mais adoração. Você tem noção da glória de Deus ali, preenchendo aquele lugar? Oh, meu irmão, eu não sei quem foi num descende, mas quem foi no descende viveu experiências especiais, porque nós estamos falando de, num estádio, 40 mil pessoas, sem contar que havia em outro, havia em Brasília, havia aquele negócio todo, mas naquele estádio que nós estávamos no Morumbi, 40 mil pessoas, adoração. Meu irmão, que glória de Deus. Teve um momento que o céu ficou a coisa mais linda. Teve um momento que eu estava na fila também, horário, os meus filhos adorando ao Senhor, aquele negócio todo. E eu, pai, também preocupado, eu na fila para comprar comida para levar para eles lá. Quando de repente, irmãos, entra uma, já estava uma glória, mas vem uma glória de Deus, e ali na fila eu caio no chão. Eu começo a chorar compulsivamente, só chorando, adorando a Deus, porque a glória do Senhor também me tomou, como já tinha tomado em outros momentos. Veio chuva, quem se importa com chuva? Aquela alegria, aquela festa, o céu ao mesmo tempo que estava escuro, havia o sol, mostrava a sua claridade, é a glória de Deus. Você tem noção de como foi esse momento de Davi? 7 passos, sacrifício, 7 passos, sacrifício, 7 passos, sacrifício, 7 passos, sacrifício. Davi entra em Jerusalém, irmãos, adorando a Deus, celebrando. Ele arranca suas vestes reais, e agora ele está celebrando a Deus. E Mical não entende o que está acontecendo. Mical não entende. Sabe por quê? Existem 3 tipos de pessoas: o homem natural, o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. O homem carnal, ele vive no seu próprio pecado, nos seus próprios desejos, na sua própria vontade. O homem natural é aquele que até reconhece Jesus como seu Senhor, mas ele ainda é dominado pela sua natureza, pelo seu entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, ele vai dizer: o homem natural não discerne as coisas do Espírito, porque as tais são discernidas espiritualmente. Vai na minha igreja? Está entendendo? Então cuidado, porque nesta manhã talvez você pode ser uma pessoa natural, mas o Senhor te chama para ser espiritual, porque foi lido aqui nesta manhã, Apocalipse capítulo 2, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Somente quem é espiritual é quem realmente entende o que Deus está falando. Deixa de ser natural e começa a oferecer a sua adoração. Ah, mas eu tenho o meu jeito. Vai, faça a sua adoração extravagante, como você nunca fez. Não fica sendo apenas uma pessoa assistindo o culto. Ah, o louvor está bom. Ah, alguém está desafinando. Ah, alguém está tocando errado. Não, irmãos, você vai adorar a Deus como nunca, como esse leproso. E Jesus vai te tocar. Diz: eu quero, estou te tocando, eu estou te curando. Sabe por quê? Porque a tua adoração extravagante alcançou o meu coração. Aleluia. Nós vamos ver a mulher cananeia em Mateus capítulo 15. E essa mulher, ela era da região de Tiro de Sidom. E ela vai, e ela oferece uma adoração a Jesus. E Jesus, olha bem, eu vou ler esse texto, não precisa abrir a Bíblia, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Aqui Jesus, ele vai e toca. Aqui, eu sempre digo, irmão, Jesus, ele é pedagógico, ele gosta de ensinar o seu povo. E essa mulher está lá desesperada. Jesus, não é na região da Judéia, é outro país. E ela está lá desesperada: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada. Jesus, tem misericórdia. Ela está, e Jesus olha para ela e parece que dá cara de desdém. Jesus olha para ela e parece que não está se importando, mas estava, irmãos. Eu fico pensando comigo, conhecendo a palavra, o coração de Deus, neste momento de Jesus como Deus, na sua natureza divina.
recebendo a adoração. Mas Jesus tinha que ensinar algo ali para um público maior. E aí, ele porém não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Senhor, despede essa mulher, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não, aí para os discípulos ele ensina, porque olha a reação dos discípulos: ô Jesus, tá chato esse negócio aí, essa mulher cananeia. Você imagina Pedro, né? Pedro lá, que foi, o Paulo vai chamar a atenção dele: ô meu filho, para com esse negócio de circuncisão, para com esse negócio de judaísmo, né? Imagina Pedro, está aqui ainda naquela euforia, a espada ainda está do seu lado, e ele olha: ô Jesus, pelo amor de Deus, tá difícil esse negócio aqui, despede logo, o senhor só está olhando para ela e não fala nada, manda ela embora. Aí Jesus responde assim para ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela porém veio e o adorou, prosquineu, e ela o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela disse: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, Jesus é mais duro ainda. Jesus respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Meu Deus! Ela contudo replicou: o senhor diz Deus e está fazendo isso, está me desprezando? Foi isso que ela falou? Não. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Adoração contínua. Então lhe disse, aí Jesus já quebrou tudo. A adoração extravagante bagunçou tudo. Jesus agora ele olha e diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Você pode aplaudir a Jesus, irmãos? Aleluia! Cananéia é uma região da Fenícia. Hoje, a região do Líbano. Você sabe como é que essa região hoje, até hoje, nos tempos presentes, até hoje com Israel, não é boa. É só você aí depois dar um Google na sua casa e dar uma pesquisada aí na guerra de 2006, que você vai entender o que é o Líbano hoje contra Israel. Mas essa mulher da Ciro-Fenícia, de uma região que adoravam outros deuses, que reconheciam outros deuses, mas que esta mulher, ela reconhece quem é Jesus. Ela reconhece quem é Jesus, que só Ele tem o poder para curar a sua filha. Assim como esse leproso que reconhece, e ele faz a sua adoração extravagante, ele se apresenta diante do Senhor. Citei outros exemplos, mas eu quero caminhar para o final. Lembra do cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus vai lá, olha para ele e pergunta: mas o que queres que te faça? Ele adora Jesus, ele diz: Senhor, me ajuda, eu quero ver. Eu queria te pedir em nome de Jesus para ficar de pé. Como eu disse, o culto, ele tem expressões, tem mensagens que saem como flechas aos nossos corações. Eu quero te desafiar nesta manhã, em nome de Jesus, a estar refletindo. Quais são as áreas da sua vida que precisa de cura? Quais são? Quais são
talvez no seu corpo físico que precisa. As suas emoções, eu lhe pergunto, como estão as suas emoções hoje? Os seus sentimentos, como estão os seus sentimentos? Como está o seu espírito? Jesus, Ele quer tocar em você hoje. Eu não sei se todos que aqui estão já entregaram suas vidas a Jesus, mas eu não posso deixar de fazer um apelo aqui nesta manhã. Há alguém aqui nesta manhã que, ouvindo essa palavra, quer chegar até Jesus e a adorar a Ele, a oferecer o seu prosquineu a Ele, se prostrar diante dEle, beijar-lhe a mão. Gostoso, né? Pensou se pegar a mão de Jesus vazada, furada, e você começar a beijar as suas mãos. Pensou que gostoso? Você pega ali a mão, vai alisando a mão do Yeshua HaMashiach. Tem alguém aqui nesta manhã que deseja entregar sua vida a Jesus, porque você tem que confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Talvez você está distante, talvez você precisa reatar essa aliança, e o caminho é o prosquineu. O caminho é se prostrar diante dEle. Tem alguém aqui nesta manhã, eu não sei, tem alguns que eu não conheço, mas se essa palavra está alcançando o teu coração, levante a sua mão como sinal, porque eu quero orar por você e te convidar para que nós possamos juntos caminharmos e entendermos melhor a palavra do Senhor. Alguém? Não? Uma pessoa? Traz ela aqui na frente, vem aqui. Vamos fazer essa adoração extravagante, aleluia. Vamos fazer essa adoração extravagante, aleluia. Vamos alcançar o coração. Vem aqui na frente. Tem mais alguém? Se tiver, venha logo, porque eu sinto a graça de Deus, eu sinto a presença de Deus, aleluia. Tem mais alguém? Não, vamos orar por ela. Feche seus olhos, fala assim comigo, fala: Senhor Jesus, eu venho a Ti. Fala: eu venho a Ti e lhe peço perdão dos meus pecados. Sem problemas, você está sentindo a presença de Deus, a comunhão de Deus, ela está te abraçando, porque Ele te ama, Ele tem um plano na sua vida, e você está oferecendo a sua adoração. Mas repita comigo: escreve, Senhor, diga comigo: escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, e ajuda-me a permanecer nos teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua filha. Ela está oferecendo adoração, Senhor, Pai. Ela está adorando o Senhor Jesus. Ah, Deus, eu sei que o Senhor está abraçando ela. Eu sei que o Senhor está envolvendo ela com tua presença. Deus, ajude ela, que ela seja fortalecida na força do Senhor. Sustente ela, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe sua vida, amém? Aleluia. Não, é a presença, eu também estou aqui chorando junto com você. Eu também estou. Deus abençoe sua vida, viu? Eu estou aqui também chorando. Aleluia. Mas eu quero fazer algo ainda nessa manhã que o Senhor colocou em meu coração. Até que ponto realmente você está disposto a se destravar e a oferecer a sua adoração como nunca? O papai está aqui nessa manhã. O Papai está aqui. E Ele está sondando os corações. Eu não sei qual é a área da tua vida que precisa ser destravada, mas eu entendo que com essa adoração extravagante, os céus estão abertos, irmãos. O céu está
aberto sobre essa igreja. O ambiente está propício para milagres aqui nesta manhã. As águas estão sendo agitadas nesta manhã. E Deus está já operando, Ele está trazendo algo lindo aqui. Mas eu queria te convidar em nome de Jesus. Eu não sei qual é a área, mas eu estou lhe querendo saber até que ponto você está disposto a oferecer a sua adoração extravagante. O leproso, ele vai e ele se prostra diante do Pai. E ele coloca a sua testa no chão. E ele pega, que privilégio, meu Deus do céu. Ele vai, ele gruda a mão de Jesus. É como a Maria que entra na casa de Simão e ela então, ela gruda nos pés e começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. E ela pega o seu cabelo e começa a enxugar. Ela começa ali, deixa um momento de adoração. Mas o leproso está na mão, beijando a mão de Jesus. Ah, papai, quando eu chegar na eternidade, eu quero ficar aos teus pés. Eu quero beijar os teus pés. Eu quero beijar as tuas mãos. Porque eu te amo, Abba. Eu te amo, Abba. Aleluia. Eu queria te convidar em nome de Jesus. Se você está disposto a mudar o entendimento de adoração, a oferecer uma adoração extravagante, eu queria te pedir em nome de Jesus. Vamos fazer, vem aqui à frente. Porque esse momento é um ambiente profético. É um momento profético. Eu queria te convidar em nome de Jesus. Saia do teu lugar e vem aqui. Enquanto nós vamos estar adorando ao Senhor. Enquanto nós vamos estar adorando a Abba. Venha, venha rápido, porque eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Oh, oh, Abba.
vai dizendo. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Vamos cantar todos bem forte uma coisa. Vai lá, Samuel. Todos bem forte, bem forte. Para Deus. Vou pedir. Deixa. Mais uma vez. Bem forte, irmãos. Deixa eu ficar nesse lugar da minha vida e deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida deixa eu ficar nesse lugar todos os dias eu me sinto Diga. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não há. É aqui que eu me sinto muito bem. Levante as suas mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imensurável amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do amado Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor Jesus, hoje e sempre, hoje e sempre, hoje e sempre. Aplaudam o Senhor Jesus.
Dê um beijo no seu irmão, adore ao Senhor. Aqui que eu me sinto muito bem.